A oração é o meio pelo qual nós acessamos a realidade das bênçãos que o Senhor nos tem dado em lugares celestiais. Porque a Bíblia Sagrada fala que nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas o meio pelo qual nós conseguimos alcançar essas bênçãos é por intermédio da oração. Aleluia! Amém! Os discípulos foram tocados lá em Jerusalém. O Espírito Santo desceu, mas o Espírito não desceu simplesmente num clima de relaxar, num clima de dormir, num clima de comer biscoito, não. O Espírito Santo desceu em um clima em que os discípulos estavam à espera dele, aleluia, estavam em oração, e aí então desceu o dunamis de Deus. Os discípulos oravam, a igreja orava pela vida de Pedro, porque Pedro estava quase a morrer. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando por Pedro. O poder da oração. Só que se nós entendêssemos a dimensão do que acontece quando nós oramos, nós não pararíamos de orar. Se nós entendêssemos o poder da oração, nós amaríamos a oração, permaneceríamos em nossos quartos, não queríamos mais sair. Porque a oração é tão poderosa que é capaz de alcançar alguém que está em Wanda. A oração atravessa continente e oceano só para poder tocar o alvo da pessoa que nós estamos a mencionar. A oração é mais potente do que uma bomba, talvez a melhor bomba do planeta que foi já criada. A oração é mais rápida do que nós possamos imaginar. Aleluia! Então simplesmente nós nos apegarmos dessa ferramenta que é a oração, eu acredito que nós poderemos ver a glória de Deus de uma forma inimaginável. E eu tenho dito assim, que muitas das vezes a igreja está fraca, a fraqueza da igreja é a fraqueza da oração. Muitas das vezes nós crentes estamos fracos, a fraqueza dos crentes é a fraqueza da oração. Porque quando nós oramos, nós não trazemos, nós não contaminamos a nossa imundícia com Deus, mas a Deus, pelo contrário, quando nós oramos, os nossos olhos são revestidos de santidade. Quando nós oramos, o nosso espírito é revestido da graça, da glória de Deus. Quando nós oramos, Deus começa a fazer alguma coisa a nosso favor. Porque dizia um pensador da igreja, Gerald Spurgeon, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele convida o povo para orar. E eu quero dizer, quando vês alguém orar, é porque Deus está para fazer alguma coisa dentro desse homem. Quando começaram a visualizar que a igreja está se levantando para orar, é porque Deus está para poder fazer alguma coisa. Porque sempre que Deus quis fazer alguma coisa na história, Ele convidou o povo para orar. Quando Deus quis fazer descer o seu Santo Espírito no dia de Pentecostes, Ele convidou os discípulos no cenáculo para continuar em oração. Aleluia! Assim também é para com nossas vidas. Não existe avivamento sem oração. Não existe uma vida frutífera diante da presença de Deus sem oração. Eu quero falar sobre oração como elemento primordial que nos coloca em contato com Deus. Quem muito ora tem muita intimidade com Deus. Quem muito ora possui muita graça. Quem muito ora possui muita unção. Eu tenho dito assim, há muita oração traz muita unção, mas há muita leitura bíblica traz muita fé. Aleluia! E a muita unção vai trazer muita manifestação. Mas só que manifestação sem fé às vezes complica. A unção vai trazer a manifestação, mas a fé vai trazer a resolução das coisas. Por isso que vamos considerar a palavra e a oração.